Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos bater palmas louvando o santo nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Graças a Deus. Igreja, nós estamos hoje na sequência da campanha que, ao terminar domingo com a Santa Ceia, então nós terminamos sobre a profecia de Isaías, declarando que a profecia das tendas, ela então foi o final. Agora nós estamos na profecia de Abacuque, que foi iniciada ontem. Então vamos ler lá no livro do profeta Abacuque, se você trouxe as escrituras, para dar a sequência a essa ministração em nome do Senhor Jesus. Então vamos ler livro do profeta Abacuque. É um texto conhecido, mas agora estamos aprofundando nessa sequência. Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17, e também conjugado com o Salmo 42. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ou no pé de uva, ou na parreira, e até o produto da oliveira não seja real, ou seja, não crie azeitonas, e os campos não produzam o mantimento, no caso é o trigo, e as ovelhas da malhada sejam até roubadas, e os currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei, ou ficarei feliz em Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha força, e me fará com que os meus pés sejam como das corças, e me fará andar sobre as alturas. É o Salmo 42, 1, que é citado no versículo 19. Então podeis assentar e as palmas, louvando o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então ontem nós começamos a ministrar essa etapa para aprofundá-la ao longo da semana até domingo. Então veja bem que grande parte dos cristãos relaciona bênçãos em servir a Deus, ou que Deus opere o que queremos para servir a Ele. Então grande parte do cristão fica triste, abatido, quando a bênção não vem. E isso então é um motivo de derrota. Não porque a bênção não vem, mas uma das formas de Deus fazer avivamento é saber se o seu povo está alegre e vai se exultar em Deus, mesmo que não tenha nada de Deus, mesmo que ele não queira liberar nada da sua herança. Por isso que Abacuque é o profeta que profetiza: aviva a tua obra, e no meio dos anos a confirma, que é a base profética. Então veja que Abacuque declara, ainda que não haja o fruto aí da vide, veja lá nessa parte inicial da profecia, ou a figueira não floresça, não tenha figo, não haja uva, não haja azeitona, nem trigo, nem ovelha, nem vaca, mas vou alegrar e me exaltar em Deus, mesmo não tendo nada disso, e vou agir como a corça que busca água até achar. Então essa é a profecia. Então veja que começa então falando sobre a figueira, ou pé de figo. Então um dos símbolos de Israel é o figo. Então veja bem que certo dia, no ministério de Jesus, ele ia para pregar em Jerusalém. Ele passa por Betânia e ele acha um pé de figo, uma figueira, para alimentar, mas ele não acha nem um figo naquela figueira. Está lá em Marcos 22. E então o que se declara? Jesus fala: figueira, ninguém vai comer mais fruto de ti. Então Jesus vai, limpa lá o templo e volta no outro dia. Então Pedro, ele vê aquela figueira e fala: mestre, a figueira que tu amaldiçoou está seca até as raízes.
Então Jesus começa a falar algo importante. Ele fala: tende a fé do tipo de Deus. Porque eu falei com a figueira, ela secou. E ela morreu. E assim então tende a fé do tipo de Deus para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Então veja que há uma relação muito grande da figueira com a fé, e usar o simbolismo da figueira com a fé, ou Jesus ter amaldiçoado a figueira. Então veja que Abacuque fala: ainda que não haja fruto na figueira, mas eu vou me alegrar em Deus, o Deus da minha salvação. Por quê? Porque em Israel o figo é símbolo de alegria, da festa, do deleite conjugal, das festas de noivado, das festas de sucesso, quando alguém é honrado na profissão ou em alguma batalha. Geralmente eles faziam as pastas de figo, ou era um alimento que era utilizado para beneficiar quem era vitorioso. Mas Abacuque declara: ainda que não haja nada na figueira, então volte lá na leitura, portanto, ainda que a figueira não floresça, ou seja, não dê as flores, nem dê o figo, mas vou me exaltar em Deus. Jesus encontra a figueira e não tem figo nela. Mas veja bem que Jesus, ele continuou fazendo a obra de Deus. Veja que é uma relação das duas passagens. Jesus podia ficar muito triste, falar: mas eu estou tão com fome. Israel é um país que é nativo à planta do figo, é um dos símbolos do país. Mas Jesus fala para a figueira: figueira, ninguém vai comer mais figo de ti. Foi embora. E volta no outro dia. Os discípulos, principalmente Pedro, que declara, que fala: a figueira que tu amaldiçoou está seca, e até as raízes. Mas Jesus fala: tende a fé do tipo de Deus, que é falar a palavra. Então veja bem, quando não há mais alegria, quando não há o que comemorar, quando não há sucesso nenhum, muitas pessoas falam: mas a minha vida está ruim, e Deus não quer operar. Mas Abacuque profetiza: ainda que não haja nada na figueira, me alegrarei, me exultarei em Deus. Então veja bem que a figueira tem ligação com o uso da palavra. Então sempre que você estiver triste, ou não ter o sucesso esperado, pode saber que Deus está nos provando para ver se continuaremos alegres em Deus, não pela bênção, ou pela conquista, ou pelo sucesso, mas em servir a Ele com alegria, porque é isso que vai alegrar mesmo a Deus. Vai falar: esse povo me ama mesmo que eu parei as bênçãos, e eles me querem do mesmo jeito e até mais. Então Abacuque é o profeta que profetizou a situação de nada ter, e mesmo assim o povo alegrar em Deus, e Deus fez avivamento. Então quando você nota que a empresa não melhorou, e você fala: mas eu sou dizimista. Quantas vezes já ouvi as pessoas brigar comigo, falando: mas bispo, eu devolvo o dízimo, eu oferto, e a empresa não melhora, até tive que fechar, perdi o emprego. Cadê Deus? Tempos atrás mesmo, vi uma pessoa que queria até me confrontar com a palavra: mas eu sou dizimista, Deus não tem que confirmar minha riqueza, minha proteção? Falei: uma coisa é promessa de Deus, quando ela vai cumprir, ela cumpre. Outra coisa é quando Deus quer saber se você está servindo a Ele porque você está sendo próspero ou porque ama Ele. Então as duas coisas podem ocorrer: você prosperar porque está sendo fiel, mas também Deus quer saber se você continua alegre não tendo bênção. Aí a pessoa fala: então, mas Deus aí fica com duas opções? Não, não é duas opções. Sede fiel até a morte. Mas Deus pode perceber no seu coração que talvez a sua alegria está só porque Deus abençoou, prosperou, aumentou as vendas e conquistou mais dinheiro,
Mas Deus quer saber agora se a figueira não der figo. Você vai ficar alegre do mesmo jeito? Então não tem jeito de fugir da palavra de Deus. Mas aí eu orientei essa pessoa e falei: quando isto ocorre, não deixe de ofertar, dizimar, continue fiel. É fiel no pouco, é fiel no muito, mas não deixa de alegrar na casa de Deus e de orar mais ainda, porque a figueira, ela representa o uso da palavra da fé, que o próprio Jesus deu exemplo. Ele usou a palavra na passagem da figueira que secou. Foi aonde ele ensinou: tende a fé como Deus, como a fé de Deus. Deus fala a palavra e ela cumpre. Então, na hora que vier a tristeza, ou não teve sucesso, ou não melhorou, ou perdeu, não quer dizer que está derrotado, é porque Deus está cumprindo a profecia de Abacuque. Deus quer saber se vamos nos exultar e alegrar em Deus mesmo não temos nada. Mas aí as igrejas que pregam a teoria da prosperidade falam: esse aí não tem fé, não, essa igreja está fraca, não, esse povo está com maldição, porque não está melhorando. Mas a teologia da prosperidade só prega: Deus é bom e Deus vai dar, e Deus vai enriquecer, e prova a Deus e Deus vai operar. Mas só que Deus não é só operar e nos alegrar. Deus também fala, a não ser que tiremos da Bíblia a profecia de Abacuque: ainda que não haja figueira, nem vide, nem azeitona, nem gado, nem ovelha, nem vaca no curral, nada, nem mantimento, vou me exultar e alegrar em Deus. Você como uma corça que suspira por água até achar. Não é o Salmo 42? Essa é a realidade. Então ninguém vai escapar de Deus mostrar para nós se amamos Ele ou não. E a única maneira é quando uma das coisas que ocorre é não ter figo. Ou seja, o figo representa delícias da vida, alegria conjugal, alegria do amor conjugal, do noivado, ou do dinheiro, que o dinheiro não é ruim, o amor do dinheiro que é pecado. Mas o dinheiro pode comprar coisas, pode alegrar a pessoa, pode trazer benefícios, mas quero ver na hora que não tiver nada. Vai ficar alegre em Deus? E muitos não ficam. Mas aí a solução é o que Jesus fez. Ele não achou o figo, mas ele falou: figueira, então ninguém vai comer figo de ti mais. E foi embora. Aí na hora que volta, Pedro fala: a figueira que tu amaldiçoou secou. E Jesus fala: meus discípulos, eu vos estou ensinando. O que ocorreu é ter a fé do tipo de Deus. Quando não tiver alegria, não tiver nada, não tiver figo, faça como Deus, fale a palavra: eu creio e a palavra não voltará vazia. Ele falou: figueira, ninguém vai comer fruto mais de ti. Secou. Então, quando não tiver alegria em nada, use a palavra da fé e fale: Senhor, mas eu creio que, como Deus falou, haja luz, eu creio, haja vitória, haja bênção, haja o sucesso, haja o livramento, haja a saúde. Libere a palavra da fé. Jesus falou isso, o poder da palavra. A fé do tipo de Deus é falar a palavra e crer e não duvidar, e crer de todo o coração. Fala: monte, erga e precipita no mar, e não duvidar. Então assim é como que Deus vai nos provando. É diferente da pessoa não ter nada e estar servindo a Deus e ficar reclamando. Mas quando não tem nada, porque Deus está provando e quer que fiquemos alegres com Ele, é usar a palavra da fé. Jesus não ficou triste porque não tinha figo. Ele falou: figueira, então ninguém vai comer mais fruto de ti. Foi embora. Voltou no outro dia, a figueira estava seca. É a fé do tipo de Deus. Então, na hora da tristeza que vem, fale a palavra da fé: Senhor, eu creio na solução, no milagre, na vitória, no Deus do impossível. Eu creio na solução e já agradeço a vitória. É a palavra da fé, mesmo não tendo nada. Então aí você continua alegre, exultando em Deus, e a figueira está seca, e a figueira não deu nada, ou seja, você não está tendo alegria nenhuma, ou
o dinheiro acabou, o sucesso conjugal, amoroso, financeiro, de empresa, zerou tudo. Mas mesmo assim você está alegre, mas você está falando a palavra da fé, a palavra do tipo de Deus. Eu creio e já agradeço a vitória e declaro a bênção, e assim você vai ver que você vai ser aprovado por Deus, vai ser honrado por Deus. Então você vai notar que cada elemento que Deus usa como simbolismo, a figueira leva-se a palavra da fé. Você vai notar que o azeite, a azeitona, já foi falado várias vezes, leva a lâmpada, a luz, leva o sabão para purificar, leva a unção para a cura, várias coisas. E mesmo assim, você vai ver que muitas vezes vem a doença, vem o problema, parece que Deus não quer responder às orações, como que ainda que a oliveira minta, quer dizer, ainda que a azeitona não dê nem azeite mais, está tudo escuro, mesmo assim me alegra em Deus. Você vai notar que Jesus lá na cruz, ele falou, Deus meu, o que ele falou? Por que me desamparas? O próprio Jesus, ou seja, a oliveira mentiu, quer dizer, não tinha mais unção ali com o próprio Cristo, mas ele fala algo que nós temos que estar atento. Falou, Pai, está consumado. Entregou o Espírito. O que é consumado? É você falar, ó Deus, tenho sido fiel, orado, buscado, muitas vezes, ó Pai, não estou vendo a solução das pessoas nem converter, nem ser curado, as pessoas me abandonando, fiquei doente, até os familiares abandonou, até a noiva abandonou. Eu já vi pessoa noiva, não, que um fica doente, outro larga, ou até o casamento, falou, eu ficar com esse homem agora doente, eu vou arrumar outro. Já teve vários casos aqui, de pessoas que viu o esposo ficar doente, e a mulher meio novinha, falou, vou ficar com esse velho doente aqui, não, vou arrumar outro, vou pedir divórcio, e foi embora. É isso que ocorre, irmãos. Mas Jesus sofreu isso também, mas ele falou, Pai, está consumado, eu cumpri até o fim, e Deus se agradou dele, e foi causa de eterna salvação. Então veja que o avivamento não é só porque tem bênção, mas é porque a pessoa está alegre, exultando em Deus na hora que não tem nada, e está feliz ainda. E quando isso é aprovado em alguém, Deus opera além do que se espera, aí vem avivamento. Então cada dia nós vamos mostrar que o próprio Jesus passou cada fase dessa profecia, e foi causa de avivamento na terra. Assim individual também. Não queira pensar que é só bênção e só teologia, prosperidade, só crer e ter vitória, que aí fica muito fácil servir a Deus. Deus é bom, vai me abençoar, eu vou crer, vou dar oferta, fazer uma campanha e Deus vai me atender sempre. Uma coisa é ter bênção e alegrar em Deus, outra coisa é alegrar em Deus, exultar nele, não ter nada. E isso que leva a avivamento. Então essa parte agora da semana é que o avivamento está ligado a não ter bênção, mas sim em amar a Deus, porque eu amo e quero Ele como a corça que quer água, independente de bênção. Isso que leva a avivamento, e não como as igrejas estão hoje. O povo vai nas igrejas, até multidões, atrás das bênçãos, não porque está amando a Deus, exultando e alegrando nele. Aí não há avivamento, aí há interesse. Mas quando é o contrário, aí que há avivamento. Então é a profecia de Abacuque. Então essa é a fase de hoje. Amanhã tem mais uma fase, e até domingo completaremos todas as etapas do profeta Abacuque. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então vamos orar, irmãos e irmãs. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, prosseguindo esta semana, que é mais uma semana profética,
agora a etapa do profeta Abacuque, que é o profeta que Deus usou para mostrar que a parte do avivamento, ela é decorrente quando o povo de Deus está exultando, alegrando em Deus, mas quando não há mais vide, quando não há mais azeitona e nem figo, e também nem ovelha, nem vaca no curral. Ó Deus amado, mas como a corça que busca água desesperada até achar. Sim, ó Deus amado, Abacuque foi usado, ó Deus, aviva a tua obra e a confirma para sempre. E Deus confirmou no tempo de Abacuque um grande avivamento, mas não foi porque o povo só servia a Deus por causa de bênção, mas porque o povo naquele momento estava alegre em Deus, exultando em Deus, mesmo em circunstâncias adversas, estavam sedentos por Deus, e Deus pôde aprová-los e mudar a história. Ó Deus, assim também é nos tempos do fim. Chegará um momento em que Deus quer saber se nós o buscamos por causa das bênçãos, ou porque nós alegramos, exultamos a Deus porque o amamos. Ó Deus, opere nesta noite de oração, ó Pai, mais um dia de oração, mais um dia de clamor, mais um dia de súplica, mais um dia, ó Pai, de pedir a misericórdia ao Senhor. Nos livra do pecado, nos livra da cilada do inimigo, nos livra, Pai, das opressões, nos livra, Pai, de tudo que é negativo, maléfico e profano, nos livra, Pai, de toda influência maligna e diabólica, nos ajuda, Pai, a te servir com amor, com alegria e dedicação. Abundante vitória em mais esse culto de oração e ao longo da semana. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Opera, ó Deus, grandissimamente em mais esse culto, em mais esta reunião. Opere, ó Deus, grandissimamente em mais esta concentração de fé. Nos ajuda a orar como convém. Nos ajuda, Pai, a te buscar de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento. Ó Deus, na Santa Ceia passada terminou a profecia das tendas, ó Pai, como Deus requereu para Israel ampliar as tendas antes de abrir o acampamento. Ó Deus amado, e agora, através de Abacuque, Deus tem declarado que há momentos que Deus quer mudar a história usando o seu povo, mas é o momento em que Deus quer saber quem o ama mesmo. Ó Deus, nos ajuda a estar fervorosos de alma, de corpo, de espírito a Deus, de todo o coração. Senhor, nos ajuda a te servir com amor e alegria. Abundante vitória a todos nesta noite de oração. Pai, muito obrigado, pois o Senhor é misericordioso. Muito obrigado, pois até aqui tem o Senhor nos ajudado. Ó Deus amado, ó Deus querido, ó Deus maravilhoso, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos. Nós te bendizemos e te adoramos, ó Pai, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças, de todo o nosso ser. Nós te adoramos, ó Pai, de toda a nossa vida. Nos ajuda mesmo, ó Pai, a viver a profecia de Abacuque. Senhor, aviva a tua obra e a confirma. Louvado o nome de Jesus. Abundante graça a todos nesta noite. Receba, Senhor, a este clamor, a esta súplica. Receba, Senhor, a esta oração que todos fazem. Nos ajuda, Pai, a nos exaltar e alegrar em Deus, o Deus da nossa salvação. Como a corça suspira por água, assim suspiramos por Ti, ó Deus. Louvado o nome de Jesus. Confirmai mesmo tão grande avivamento. Confirmai mesmo, ó Pai, tão grandíssima obra de crescimento, de multiplicação, de avivamento, de abundante graça e vitória.
Louvado o nome do Senhor. Receba, ó Deus, a este clamor, esta súplica. Muito obrigado, Espírito Santo, por mais esse dia de livramento, de oração, de clamor, de súplica. Nos ajuda a vencer todo o mal. Cumpra em nós o teu plano, o teu propósito, os teus desígnios. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, uma salva de palmas, louvando o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, então vamos agora ungir a todos com a oração profética de Abacuque. Senhor, aviva a tua obra e a confirma na minha vida. Então você pode fazer uma fila nesse corredor para mais uma etapa. E amanhã segue. Tem 2h30 amanhã e às 7h30 mais uma sequência do profeta Abacuque.